muita paz e minha gratidão pela oportunidade de aqui estar uma vez mais para refletir convosco sobre um tema que hoje preparei, que me parece de especial atenção. Dado que a espiritualidade superior já está aqui presente na nossa sala, rogo a todos eles que nos ajudem a interpretar todas as citações do Evangelho e do Livro dos Espíritos que eu vou referir, não são de minha autoria, e que nos ajudem também a entender e pôr em prática aquelas pequenas palavras que eu vou dizer. Que seja em favor de todos nós. Falar sobre o autocídio é falar sobre uma das formas mais ingratas que temos de lidar com a divindade, com Deus, nosso Criador, nosso Pai. O autocídio, tal como o suicídio, digamos que o nosso Criador não se ofende com os nossos erros, mas poderíamos considerar que será a maior ofensa que cometemos contra Deus, o autocídio ou o suicídio. Émile Durkheim, um grande filósofo e sociólogo, dizia-nos que a crença de que a humanidade avança no sentido do seu gradual aperfeiçoamento é governada por uma força inexorável, a força e a lei do progresso. É para isso que reencarnamos, é para isso que cá estamos mais uma vez para evoluirmos. Segundo Durkheim, há 3 tipos de suicidas. O egoísta, que é aquele que se mata para não sofrer mais. O altruísta, que é a pessoa que se mata para não dar trabalho aos outros, basicamente são os nossos velhinhos. E o anómico, que é a pessoa que se mata por causa dos desequilíbrios de ordem económica e social. 90% dos suicidas já tiveram, no ano anterior, uma alteração psicológica ou uma alteração mental. 90%. E desses, 30% já receberam tratamento para a depressão e para as ideias suicidas que apresentaram no último ano. O que quer dizer que as ideias suicidas são uma praga da humanidade e que nós temos que estar alerta de uma forma muito, muito ativa e de termos todos nós a nossa cota parte na ajuda a estes nossos irmãos que estão nestas dificuldades. Começamos então pelo Livro dos Espíritos. Na questão 944, Kardec pergunta: tem o homem o direito de dispor da sua própria vida? E a resposta é não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. O suicídio não é sempre voluntário? Pergunta Kardec. E a espiritualidade superior, Jesus neste caso, responde-lhe: o louco que se mata não sabe aquilo que faz. Continua Kardec na questão 945. Que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? E a resposta é clara e inequívoca: insensatos, porque não trabalham, em vez de pensar nessas coisas. A existência não lhes seria uma carga, ou seja, há sempre forma de ultrapassarmos essas dificuldades do momento. Passamos à questão seguinte, 936, e pergunta Kardec: que pensar do suicídio que tem por objetivo escapar às misérias e às decepções deste mundo? Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aqueles que sofrem e não aqueles que não têm força nem coragem para lutar. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes daqueles que as suportam sem murmurar, porque serão recompensados. Passamos a alguma forma de suicídios diretos antes de irmos aos suicídios indiretos, que é o caso do autocídio. Há algumas que são
digamos assim, que fazem parte até da educação das pessoas, da tradição. Chama a atenção, por exemplo, do que é o suicídio de um samurai no Japão. O samurai não tem ideias suicidas, mas tem um código de honra, um código de conduta, que se lhe é atribuída uma determinada missão, e se ele falha por qualquer motivo, ele tem o dever de se suicidar. E todo esse suicídio, que está errado, obviamente, tem um cerimonial, com um pano branco, tem um cerimonial muitíssimo evoluído. Trata-se de um código de honra, não propriamente por causa de uma depressão ou de ideias suicidas. Não quer dizer que não seja um suicídio, continua a ser um suicídio. Entramos então no suicídio indireto, o chamado autocídio. Como é, por exemplo, o fumo. O fumo leva a desregramentos e abusos do corpo físico, levando ao gasto desnecessário do nosso fluido vital que nos é dado por Deus. É um suicídio moral e é muito grave o do fumo, porque demora muitos anos a morrer e quanto mais anos tem para adoecer, maior é a responsabilidade porque tem muito tempo para pensar. O diagnóstico até chegar, por exemplo, ao cancro do pulmão é muito longo, mas a morte sobrevém de uma forma muito rápida e com um grande sofrimento. Um cancro do pulmão mata em muito pouco tempo e com um grande sofrimento. O doente morre em asfixia. A nicotina é extremamente tóxica e o alcatrão é cancerígeno. E agora os cigarros eletrónicos que todos estão a fumar são também igualmente prejudiciais à nossa saúde. Estamos apenas a substituir um vício por outro vício mais caro, igualmente prejudicial à nossa saúde. Eles modificam o metabolismo do nosso sistema nervoso central, porque causam dependência, retardam a nossa atividade cerebral, levam à depressão, à apatia, à angústia, agravam uma angina de peito e outras doenças do foro cardiovascular, como é o infarto de miocárdio, a hipertensão, a arteriosclerose, provocam a irritação das vias respiratórias e das vias digestivas, com traqueites, bronquites, enfisemas, insuficiência respiratória. Na parte digestiva, o cancro da boca, na laringe, na faringe, no pulmão e no esófago, atravessa a placenta. Todas as mães grávidas que fumem vão ter um bebê chamado small for date, quer dizer, um bebê pequenino para a data de gestação, obrigatoriamente doente. Ele pode provocar abortos, nados mortos ou prematuros e, em muitos casos, a esterilidade do casal. Quem fuma 2 maços por dia, há aqui alguém que fuma 2 maços por dia? Ao fim de 30 anos tem a sua vida diminuída de cerca de 10 anos a menos. Então irá desencarnar com uma noção de culpa, porque o tempo reencarnatório que lhe foi concedido vai ser diminuído de pelo menos 10 anos. Terá que vir cumprir o tempo que lhe falta da reencarnação e virá com as consequências perispirituais da doença que teve. E, portanto, o fumar é também uma forma de suicídio. No plano espiritual, o fumo introduz manchas e pigmentos escuros no nosso perispírito. Amortece as vibrações mais delicadas dos espíritos dos nossos amigos. Prejudica o desencarnado no recebimento do auxílio espiritual em função da sua insensibilidade à alteração do sistema nervoso e, portanto, perdemos a sensibilidade à influência espiritual. A dependência mantém-se mesmo após o desencarne e dura o mesmo tempo do hábito quando ele está encarnado. A impregnação do fumo no perispírito pode refletir-se nas encarnações posteriores, o que quer dizer que qualquer doente que desencarne por causa do tabaco irá ter complicações na nova reencarnação, como bronquite, como asma, como doença pulmonar crónica obstrutiva, como dificuldades de ventilação e de respiração. Outra das substâncias extremamente prejudiciais à nossa saúde que nos levam a um suicídio indireto é o álcool. O álcool
provoca-nos alteração das faculdades intelectuais, da autocensura, da perda da razão, desatinos, crimes de ciúmes e tragédias. Somos dominados pela vontade por entidades tenebrosas que nos asfixiam e nos coordenam. E o viciado quase sempre tem ao seu lado entidades inferiores que o induzem ao vício, neste caso, à bebida. O álcool é tóxico. O álcool do vinho e da cerveja é o álcool etílico, que é tóxico. Mais grave, muito mais grave, é o álcool metílico, que é o álcool destilado dos whiskies, aguardentes, gins, etc. Quanto maior é a graduação, maior o prejuízo. O alcoolismo é, pois, uma doença. Ele diminui a energia e a resistência dos nossos neurónios, faz uma paralisia dos nervos e dos delírios, atinge o aparelho digestivo com cancro do estômago, provoca perda de apetite, inflamação, úlceras da mucosa, morte das células do fígado, dos hepatócitos, produzindo esteatose e produzindo cirrose hepática. Buscam-no, muitas vezes, para libertar as tensões. O alcoólico busca o álcool para esquecer outras complicações. No entanto, a bebida só leva à autodestruição. Estamos a assistir no nosso tempo a uma grande escalada de hábitos alcoólicos da mulher. Estamos a assistir concomitantemente a uma grande escalada de hábitos alcoólicos dos nossos jovens, porque criaram o hábito dos shots. Os nossos jovens, hoje em dia, entendem que só se podem divertir se estiverem bêbados. Então chegam a uma festa qualquer e bebem meia dúzia de shots. Um shot é um copinho assim pequenino com bebidas extremamente alcoólicas, 45, 50 graus de álcool, e bebem 3 ou 4 ou 5 ou 6 para dar aquela pancada e depois começam a beber a cerveja. A maior parte delas ficam embriagadas muito rapidamente e a partir daí começa a desgraça. Convido-vos a ler Manuel Filomeno de Miranda, o relato que ele faz do Carnaval, onde exatamente ele descreve todas estas entidades escuras que se ocupam de toda a nossa juventude e das pessoas que frequentam estes sítios. Outra das condições que nos levam ao autocídio é o uso indiscriminado dos medicamentos. Hoje em dia, nós temos jovens com 13 anos, 12, 13, 14 anos já a tomar benzodiazepinas. Os nossos jovens de hoje não são capazes de lidar com uma frustração, não são capazes de lidar com uma situação mais difícil. Entram em colapso rapidamente, vão ao médico e começam a tomar benzodiazepinas, ansiolíticos e outros que tais, antidepressivos, etc. É muito frequente hoje em dia uma jovem de 12, 13 anos, que para mim é uma criança, a tomar Xanax e companhia limitada e antidepressivos para ajudarem a controlar a situação. Começando com esta idade. Outra situação é o hábito que nós temos de tomar medicamentos, de nos automedicarmos, sem o auxílio de um médico, e, portanto, como temos lá o restinho dos medicamentos em casa que tomámos da última vez, ou dos outros elementos da família, vamos buscar e tomamos. Chama a atenção particularmente para o lindo Brufen, que é um medicamento que todos vocês tomam, o Brufen. Tem lá em casa, dá para a dor de dentes, dá para a dor do cotovelo, dá para todo tipo de dores. E que tomam aquele medicamento com muita facilidade e muita leviandade. O Brufen é um medicamento para tomar muito poucos dias, nas situações indicadas, provoca graves lesões do rim e do fígado. Cuidado, não abusem. Nem abusem dos outros medicamentos que têm lá por casa, que tomam disto de A a Z, tomam tudo em um par de botas. Não abusem. Cuidado. Outra das situações que nos levam ao autocídio é o uso das drogas pesadas. Falámos em drogas leves, agora estou a falar em drogas pesadas. Heroína, cocaína, morfina,
LSD, e agora modernamente AX, e agora modernamente drogas sintéticas, que estão a ultrapassar, digamos, a vigilância das autoridades e que é muito frequente nas discotecas e nas festas usarem as drogas sintéticas que levam à destruição do ser humano. Elas sobrecarregam o cérebro, danificam os neurónios, perdemos a memória e as dificuldades de concentração, diminui o número de espermatozoides no homem, provoca tonturas, vômitos, trêmulos, fraqueza muscular, incoordenação motora, retardamento mental, dilatação dos vasos sanguíneos e, quando as entidades inferiores começam a absorver aquelas toxinas e as forças vitais, começa o viciado a sustentar uma legião de obsessores que se comprazem em viver à custa daquelas vibrações. O uso de drogas, portanto, é o autossídio dos mais rápidos que existem. É a chamada lua de mel, é um período em que a pessoa que consome drogas dura 3 meses habitualmente, em que vive numa situação chamamos nós a lua de mel. Mesmo no casamento, a lua de mel é sempre aquela coisa maravilhosa que dura ali uns tempos e depois a coisa começa a complicar-se. E o consumo e o hábito das drogas é exatamente a mesma coisa. Há uma lua de mel em que a pessoa controla a droga. Fuma se quiser, se não quiser não fuma. Consome se quiser, se não quiser não consome. Até que vai aumentando a sua dependência e quando der por ela já está agarrado e não consegue viver sem ela. Com a agravante que depois de começar a consumir tem a chamada tolerância à droga. O que é que isto quer dizer? Que com a continuação ele começa lentamente a ter mais necessidade de doses maiores para sentir o mesmo efeito. É por isso que ocorrem depois, passam para a heroína injetável, etc, etc. Emmanuel diz-nos que o egoísmo trabalha para si mesmo, a vaidade trabalha para a ilusão, o vício trabalha para o lodo, a indisciplina trabalha para a desordem, o pessimismo trabalha para o desânimo e a rebeldia para a violência. O crime trabalha para a morte. Por último, em relação ao autossídio, a obesidade é dos maiores flagelos da nossa atualidade. Sim, em Portugal, 50% das pessoas têm excesso de peso. Dessas 50%, 25% são obesas. E dessas 25%, 50% são crianças. O que quer dizer, 25% são crianças. O que quer dizer que estamos a caminhar rapidamente para a estatística americana, que é a maior doença que mais mata é a obesidade, porque traz um conjunto de doenças atrás delas. E, portanto, é um autossuicídio. Lembram-se do filme Nosso Lar, quando André Luiz, antes de desencarnar, comia, bebia, fumava o seu charuto, aquilo tudo. Quando desencarnou, foi ter ao Vale dos Suicidas e ele não entendia porque é que estava no Vale dos Suicidas. E foi-lhe explicado que foi exatamente pelos maus hábitos que ele praticou, pela agressão que ele fez ao seu corpo, foi considerado um suicida indireto. O suicida sofre após o seu ato, principalmente porque ele constata a continuidade da vida, ele não entende, passa ali algum tempo em que ele vê o seu corpo a ser lá embaixo, ele fala com as pessoas da sua família, com os seus amigos, e não entende porque é que eles não lhe respondem, e depois começa a ficar horrorizado quando vê os vermes a comerem o seu corpo, que ficou depositado na terra. Só muito mais tarde é que ele toma consciência de que morreu. Porque o suicida não entende porque é que está do lado de lá, e esse é o maior desconsolo dele, porque o objetivo dele era realmente acabar com tudo. E ele chega à conclusão que não acabou com nada e que arranjou um sarilho durante muitos anos. É realmente o maior sofrimento, ou melhor, o sofrimento do suicida no Vale dos Suicidas não tem comparação com o pior sofrimento que existe na Terra.
leiam Camilo Castelo Branco, A Morte de um Suicida, poderão ler exatamente o que ele descreve. Há, pois, uma lesão do corpo espiritual que se pode repercutir nas existências seguintes, surgindo muitas vezes como marcas de nascença. O suicídio é um espírito criminoso, falido nos compromissos que tinha para com Deus, imutáveis na relação que tinha estabelecido com o Criador, e que se vê obrigado a repetir a experiência na Terra, tomando um corpo novo, uma vez que destruiu aquele que a lei lhe confiara para instrumento de auxílio na conquista do próprio aperfeiçoamento. O espírito do suicida voltará a um novo corpo terreno, isto é, ponto assente. A lei terá que voltar para assumir todos os erros que cometeu, em condições muito penosas de sofrimento, agravadas pelos resultantes do grande desequilíbrio que o desesperado gesto lhe provocou no seu corpo astral, isto é, no seu perispírito. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, podemos ler que o homem jamais tem o direito de dispor da sua vida, porque só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra quando julgar oportuno. Então, quando a vida nos parece não ter saída, tudo tem uma solução. Vale a pena viver. Quando há problemas financeiros, tudo tem uma solução. Confia em Deus, alguém te vai ajudar. Quando tudo parece correr mal, o suicídio não resolve. Tudo tem uma solução. Encara os problemas com humor e com otimismo. Quando há problemas de relacionamento no casal, tem coragem para viver. Tudo tem uma solução. Em conclusão, suicídio, não. Obrigado. No livro Quem tem medo da morte, de Richard Simonetti, ele diz-nos que poucos cumprem integralmente o tempo que lhes foi concedido. Um momento de imprudência, podemos complicar a vida física ou deixá-la antes do tempo. Normalmente, o autocídio ou o suicídio é um ato de fuga. O indivíduo quer fugir de determinada situação que o atormenta. A morte de um ente querido, o desastre financeiro, a desilusão amorosa, a doença grave, a depressão. Dominado pela angústia, resvala para o desespero e passa a enxergar na morte a solução para o seu problema, um mergulho no abismo. O suicídio é um dos maiores equívocos humanos, para não dizer o maior. A pessoa sente-se pressionada por uma quantidade variável de desafios que julga serem problemas sem solução e precipita-se na ilusão da morte. Sim, na ilusão, porque ninguém consegue autodestruir-se. O nosso espírito é eterno. Com a morte do corpo físico, o espírito segue a viver num outro plano, numa outra dimensão. E aí vem o grande desapontamento para o suicida, porque ele não entende como é que está vivo, se ele se matou. Suicidas há que, anos a fio, sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias. Sentem a perfuração do cérebro quando atiraram uma bala usada no suicídio. Sentem o peso das rodas do comboio sobre as quais se atiraram na ânsia de desertar da vida. E a pior emoção é de acompanhar minuto a minuto o processo de decomposição do seu corpo abandonado na terra, verminado e apodrecido. Qual é a repercussão no perispírito? Sendo um corpo subtil que interage com os nossos pensamentos e ações, o perispírito é afetado de forma dramática. E no processo de reencarnação, estes desajustes perispirituais decorrentes do suicídio tenderão a refletir-se no novo corpo físico, dando origem a males variados, correspondentes ao tipo de agressão que o indivíduo cometeu a si mesmo. Voltamos ao Livro dos Espíritos, estamos a terminar, à questão 948, em Kardec pergunta: o suicídio tem por objetivo escapar à vergonha de uma ação má? É tão repreensível como o que é causado pelo desespero? E a resposta vem: o suicídio não apaga a falta. Pelo contrário, haverá duas em lugar de uma só.
Quando se teve a coragem de fazer o mal, é preciso ter a coragem de suportar as suas consequências. Deus julga e, segundo a causa, pode algumas vezes diminuir os seus rigores. Que pensar, questão 950, que pensar daquele que tira a própria vida na esperança de alcançar mais cedo uma vida melhor? Outra loucura, respondem os espíritos. Que ele faça o bem e estará mais seguro de alcançá-la, porque retarda a sua entrada no mundo melhor e ele mesmo pedirá para vir terminar essa vida que cortou com uma falsa ideia. Uma falta, qualquer que seja, não abre jamais o santuário dos eleitos. Os que, não podendo suportar a perda das pessoas que lhes são queridas e quando se matam, na esperança de ir reencontrá-las, conseguem atingir esse encontro, esse objetivo? Pergunta 950, questão 956. E a resposta, o resultado é totalmente diferente daquilo que eles esperam. E em lugar de estar reunido ao objeto da sua afeição, deles se afastam por mais tempo, porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e o insulto que lhe é feito duvidando da sua providência. Questão 957. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? São muito diversas. Não há penas fixadas e, em todos os casos, são sempre relativas às causas que o provocaram. Mas uma consequência à qual o suicida não pode fugir é o desapontamento, como eu já referi. De resto, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns expiam a sua falta imediatamente, outros uma nova existência que será pior que aquela do qual interromperam o curso. Nas mortes violentas por suicídio, há uma perturbação espiritual muito acentuada. O espírito é surpreendido, espanta-se e não acredita que morreu e sustenta essa ideia com obstinação. Entretanto, vê o seu corpo, sabe que esse corpo é seu e não compreende porque é que está separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não compreende porque é que eles não a ouvem. A volta de um suicida a um novo corpo carnal é lei de Deus. É lei inevitável e irrevogável. É uma expiação irremediável à qual terá de se submeter voluntariamente ou não. Sucumbindo ao suicídio, o homem rejeita e destrói o ensejo sagrado, facultado por lei para a conquista de situações honrosas e dignificantes para a própria consciência. Na espiritualidade, raramente o suicida permanecerá durante muito tempo. É muito frequente que o suicida reencarne muito rapidamente e muitas vezes reencarna muitas vezes. Vem e volta, vem e volta, vem e volta, com reencarnações muito curtas, exatamente para o despertar, digamos assim, do erro que cometeu. Mas a reencarnação é sempre muito rápida devido à misericórdia do nosso Criador, que lhe dá a oportunidade de vir corrigir o erro que fez. Para terminar, falo-vos no suicídio medicamente assistido, a eutanásia, em que o médico outorga ao paciente os elementos necessários para que ele próprio, no uso de todas as suas faculdades físicas e mentais, ponha fim à sua própria vida. A reencarnação é o meio e a educação divina é o fim, diz-nos Alexandre no livro Missionários da Luz. Deixo este último tema do suicídio medicamente assistido, se quiserem, para alguma pergunta que queiram fazer, para não demorar mais a minha conversa convosco, mas estou à disposição, agradecendo a vossa atenção que dispensaram. Muito obrigado.